E aí, galera, estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast, o Trilhando nas Ideias. E hoje vamos falar de versão brasileira é Best Pictures. Cinema, sobre filmes. E para a gente falar sobre filme, hoje eu estou aqui Maiara Santana com Gabriela Penalva, e com David Bispo. vulgo ele mesmo. Vulgo eu mesmo. Exatamente. Então, gente, eu gostaria de começar esse nosso episódio de hoje com uma pequena frase que é: o cinema, os filmes, no caso, né, é a oportunidade que a gente tem de viver várias outras realidades. Gostei. Quem é o autor dessa frase? Eu mesmo. Bastante interessante, amigo. O cinema, assim como outras manifestações artísticas, traz mesmo esse contato com o outro, com outras culturas, realidades, tempos remotos. Perfeitamente colocado. inclusive com os nossos desejos e medos também, né, às vezes a Também. gente assiste coisas que a gente desejaria que acontecesse na nossa vida, então é meio Sim. como se a gente se enxergasse vivendo aquele metaverso. É verdade. O filme é esse recorte cultural, né, tipo, em cada época vai ter temas que são mais abrangentes dentro do cinema. O primeiro filme, ele foi produzido pelos irmãos Lumière, em Paris, no ano de 1895. O nome do filme era A Chegada de um Trem na Estação, me perdoem se eu falar o nome errado, mas é La Ciotat. Era um filme que durava cerca de, tipo, 50 segundos. Sim, era só esse tempo mesmo. Era o que conseguiam pra época, porque, né, gente, é século XIX. E 18. 18, né? Não, é 19. A trollagem. E, tipo, o filme era só um trem chegando e os passageiros, subindo e descendo desse trem. E, tipo, na época era algo tão extraordinário, assim, algo tão diferente, que as pessoas que estavam vendo esse incrível filme de 50 segundos achavam que o trem ia pular pra fora da tela e Porque imagina, gente, Isso. num universo em que esse tipo de mídia não existia, só Aham. existiam as fotografias. E eles já faziam outros tipos de experimentos, né, os irmãos Lumière foi quem conseguiu sintetizar isso de uma maneira mais fluida, mais contínua, mas já havia umas outras tentativas de percepção que você colocando fotos seguidas, era possível fazer um desenho, vai, de um cavalo caminhando, ou então de desenhos animados quando faz quem não tentou fazer isso quando era criança, né, de fazer um desenho na folha seguinte, na folha É, seguinte, Depois e depois passar verdade. todos eles. E naquela época, imaginar que isso ser tão novo, tão revolucionário, deve ter sido mesmo um grande espanto, hein. É tipo as pessoas indo assistir filme 3D pela primeira vez no cinema. É mesmo. Na nossa geração. Eu lembro que logo quando chegou o 3D, quando eu fui ver, assim, na primeira vez, tipo, você via umas pedras, assim, saltando pra fora da tela e você ficava: "Nossa, que incrível". É verdade. E hoje em dia a gente nem tem essa percepção tão aguçada mais, né, porque é uma coisa que já foi naturalizado. Não, mas eu creio também que com o tempo as grandes empresas de cinema, elas foram deixando meio de lado o 3D no sentido de querer trazer como uma coisa que seja extraordinária de fato nos filmes, sabe. Ficou meio que qualquer coisa, porque também é um recurso muito caro. A galera já conheceu, já fez sucesso, Isso, né. E aí vamos isso. voltar para o antigo não, para o antigo formato. É. Mais ou Vamos menos vamos isso. voltar para o Antigo Testamento do cinema. Então, desde que o cinema se tornou popular, ele é um entretenimento que acabou gerando o declínio das apresentações teatrais, porque apresentações teatrais envolvia grandes custos com figurino, transporte, atores. Era muito mais desgastante do que uma película, né? O tal filme gravado que pode ser transportado e colocado em diversos aparelhos ao mesmo tempo, em diferentes locais. Então ele se tornou um entretenimento barato e simples, e também mais acessível.
Então era mais possível que mais pessoas fossem atingidas pelo cinema. E em 1896 surgiu o primeiro teatro destinado à exibição de filmes, ou seja, o primeiro cinema propriamente dito. Eu acho interessante essa coisa de o filme mudo, né. Hoje em dia, eu acho que, assim, muito difícil a gente ver uma produção assim, mas como isso captava e conseguia manter as pessoas concentradas de fato, porque você tinha que estar ali conectado com o movimento corporal dos atores para poder você entender a proposta. E aí avançando um pouquinho mais no tempo, em 1975, tivemos o primeiro lançamento de um blockbuster na história. Hum. Tá, mas o que é um blockbuster? Um blockbuster é um filme-evento, sabe, é feito toda uma campanha de marketing e tal, que vai ser aquele filme de verão, sabe, aquele filme cheio de ação e cenas impactantes e tal. E esse filme foi o filme Tubarão, Hum. né, e aí mais uma vez, agora no ano de 1975, o cinema passa por uma outra revolução, porque agora os filmes eles passam a ser feitos por uma outra perspectiva, né, eles passam a ser feitos para arrancar dinheiro do público. Aí passa a ser um produto mercadológico de fato. Exatamente. E aí Hollywood ela entra numa outra era financeira, porque ela começa a ganhar muito dinheiro com esses filmes blockbuster, né. É verdade, o filme se tornou um evento, né. E antes mesmo dessa era blockbuster, acho que o filme, ele se tornou também umas outras ferramentas de comércio, vamos colocar assim, porque o filme, ele virou a propaganda, ele virou a novela, o Sim, filme virou o Castelo rá ou seja, sim. voltado para o público infantil. Cada público foi tendo seus filmes nichados e até as propagandas são espécies de filmes que servem também para alavancar essa questão comercial. E documentários, que é uma questão um pouco mais educativa, né. É As mesmo. TVs fechadas, tipo, tem a Discovery, né, Discovery Uhum. Channel, que mostra mais um contexto mais educativo também, com essa proposta, Sim. mas que ainda assim é uma produção cinematográfica. Inclusive a televisão foi uma maneira de aproximar o público do cinema, né, porque de tornar mais acessível, no caso, para o público o cinema. Quem Sim. nunca assistiu Corujão, né? Então, Inclusive, antes da TV, né, vai sair um pouco aqui da temática central, mas antes da TV as pessoas elas vi ouviam não, né, ouviam novelas pelo radinho. É sim, é verdade. Então, verdade. enquanto o filme a questão do filme era, na antiguidade era uma coisa muda, que não tinha voz, Uhum. só tinha o evento visual, só tinha essa coisa visual. Para quem estava em casa, que iria acompanhar, por exemplo, uma novela, ela só tinha o som para poder acompanhar os Perfeita detalhes. comparação. Muito bem observado. É interessante que a arte ela consegue atingir todos os nossos sentidos, né, Uhum. de todas as formas, assim. Consegue. É, e a nossa, forma mais antiga de filme, a forma que a Gabi já citou aqui, né, que é o teatro. Sim. Quando não tínhamos cinemas, íamos aos teatros. É interessante até observar, né, como vocês comentaram sobre a questão dos blockbusters, né, Uhum. que eles começaram como cinema-evento, depois isso deu uma decaída, quando surgiram os serviços de streaming, Uhum. a galera foi indo menos ao cinema, Sim. porque é possível ver o filme em casa, e agora só vai mesmo para o cinema quando é pelo evento. As Então, pessoas têm ido ao cinema menos pelo filme, mais pelo evento e ao cinema, o rolê de ir no a cinema. gente pode observar essa queda histórica de ir aos cinemas até mesmo através dos números em bilheterias, por exemplo. Os filmes da Marvel, antes do streaming eles se tornassem tão popular, né, tipo, facilmente qualquer filme, não importa o quão ruim fosse, que a Marvel lançasse, batia assim 1 bilhão, sabe, de vendas em bilheteria. Hoje os filmes de herói, eles se esforçam muito para conseguir bater 600 milhões. Aí tem dois pontos, né, tem a questão da democratização, porque aí mais pessoas têm acesso a esses filmes, mas por outro lado, tem a questão também, dos atores, dos artistas e de todo esse comércio, né, da indústria cinematográfica, que precisa se esforçar um bocado a mais para poder alcançar métricas que antes eram mais fáceis, né, entre aspas, Uhum. assim. Que hoje em dia, como as pessoas, se você paga um streaming
Você pode dividir com não sei quantas pessoas, então você Uhum. tem acesso mais fácil a Hum, tantos e inúmeros filmes. mas sabe que eu acho que essa queda que teve de pessoas indo ao cinema é bom, porque, tipo, as empresas que fazem os filmes, elas estavam num ponto tão confortáveis no sentido de, assim, eu vou produzir aqui qualquer besteira, tipo, não importa se tá finalizada perfeitamente ou não, se tá com computação gráfica boa ou ruim, eu sei que as pessoas vão lá e vão pagar. Sabe? Então eles estavam muito acomodados nesse sentido e estavam saindo muitos filmes com, tipo, com efeitos gráficos piores do que os anos 2000, por exemplo. Avacalhou então. Exatamente. E agora como as pessoas pararam mais de ir no cinema, isso aumenta, no caso, a exigência do que eles têm que fazer para atrair as pessoas até os cinemas. E aí a qualidade nos filmes voltou a subir um pouco. A gente cá entre nós, eu particularmente tenho sentido menos apetite pelos filmes atuais do que eu sentia antigamente. É como se a criatividade também tivesse meio que como é que aquela palavrinha mesmo, quando tá tudo no mesmo lugar e não vai mais pra frente? Ah, deu uma Eh, estabilizada, né, estagnada. estagnada isso. É, Deu, sinto que deu. Mas eu acho também que isso é um pouco do reflexo da sociedade atual, né, do momento atual em que estamos. É tudo muito do mesmo, é tudo a mesma coisa, sabe, meio que padronizado e tal. Não tem e isso em vários campos da vida, em vários campos da sociedade. eu não sei se de fato a criatividade humana ela deu uma estagnada ou se as pessoas, os produtores, eles estão com preguiça de pensar. Talvez as 2 coisas estejam É, associadas. Então, um porque pouco de veja, cada. a gente tá vivendo numa era que nunca houve tantos reboots, e É mesmo. reboots é você pegar aquele filme que já existe e fazer uma nova versão com novos atores e tal, né, reaproveitando toda a história do filme. Tipo, nunca houve tantos reboots como tem hoje, Mais do mesmo. mais do Então, mais mesmo. do mesmo, que é uma lógica muito atual, né, em vários campos da vida a gente vai ver isso mais do mesmo. E aí, o que é que tem ganhado um pouco de notoriedade diferente? É o que é um pouco diferente, é o que vai numa vertente contrária. E isso a gente pode notar em vários contextos, né, em várias situações. Quando foge um pouco a regra. Isso. Acho que um dos filmes que chamou a atenção nesse sentido foi que, por exemplo, veio o Rei Leão, já tinha o desenho antigo, veio o Rei Leão live action, veio Aladdin, A Pequena Sereia e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Mas você pode ver que os filmes que são lançados novos, novos de verdade, tem o Viva, a Vida é uma Festa, fez um grande sucesso. Sim. E ele não é um reboot, né, com esse Não, Sim. é uma produção realmente nova, uma nova. proposta nova. Então o novo também tem seu Sim, espaço. sim. Aquele outro também que é da Disney, Soul, também Uhum. foi um sucesso. Eu adoro esse filme. Eu também, ele é lindo, perfeito. É realmente muito bom. E assim, os filmes também, eu acho que eu falei lá atrás, eles são um recorte da nossa cultura, da nossa sociedade no momento em que a gente está vivendo, né. Por exemplo, os filmes de terror de hoje em dia, são muito feitos pensando em espíritos, em alienígenas, pensando em tecnologia. Por É exemplo, verdade. posso citar, por exemplo, Black Mirror, né, que Sim. foca muito nesse aspecto. Por quê? Porque são as coisas mais faladas atualmente, são as coisas que as pessoas mais têm medo atualmente, vamos dizer assim, né, que tá mais no imaginário no momento. A gente pode ver que lá no século XX, né, assim, anos 80, tinha muita questão do gore, do Sim, trash, aquela sim. coisa da matança, né, Porque não era algo comum para as pessoas naquela época. até porque fazer esses efeitos envolvia muito encher os olhos, né, ainda mais porque são cores vermelhas, cores muito vibrantes, então chama a atenção do público na tela. As E eu acho pessoas tinha medo, de certa forma, assim, de coisas mais "bobas", entre aspas, né. Mas eu acho que Como é justamente a falta de acesso a isso. Antigamente, isso era novo para ser visto, assim, em coletivo, para ser visto numa TV, no cinema. Como isso já ficou meio que, entre aspas, "batido", a gente já viu muito, a sociedade já presenciou muito disso no cinema, aí hoje em dia os produtores precisam se desdobrar para construir coisas novas e vai explorando outros campos Uhum. de provocar emoções das pessoas, provocar emoções e reflexões, que é um dos efeitos aí do cinema, né. É. Então, mas é um recorte do que a humanidade está passando naquele momento. Por exemplo, antigamente também tinha muito filme de guerra. Por quê?
porque a Primeira e a Segunda Guerra ainda estava muito no imaginário das pessoas. É verdade, de fato. O cinema, ele, assim como tantas outras artes, retrata Ele é um espelho. isso, retrata um momento histórico e social que determinada sociedade está vivenciando, né. E não necessariamente só o que está vivenciando, como o Mai trouxe, por exemplo, né, a questão dos documentários. Tem filmes que são filme de entretenimento barra documentário. Vou citar aquele Bastardos Inglórios. Eu adoro esse filme. Muito bom. Mesmo que ele não tenha sido lançado na época da Segunda Guerra, havia um anseio posterior para que as pessoas conhecessem mais da Segunda Guerra, porque afinal de contas foi um evento histórico que aconteceu de verdade e que ainda estava muito no imaginário, mas hoje em dia, 2025, filmes de Segunda Guerra podem ter se tornado mais do mesmo. Agora, se lançassem filmes de Segunda Guerra hoje em dia, eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Entendedores entenderão. Que é inclusive do filme que a Gabi tá falando, né, o Bastardos Inglórios. Olha, um tipo de terror que eu achei, assim, fascinante foi o do filme Corra. Sim. Ele aborda um terror social, porque a gente pode ver que o cinema, ele aborda muito filme terror de espírito, terror de pessoas mortas. E muito jump scare também, né, que é aquela coisa Sim, do aumenta a nota lá do piano, pá, o terror dá do um susto. 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 Tem o terror das partes corporais, né, Jogos Mortais fez muito sucesso, É. mas Corra também fez muito sucesso, porque ele foi um filme social, muito bem feito, muito bem trabalhado, e ele traz um medo que nós temos e que é discutido, mas não é tratado dessa maneira, com a dramatização que o cinema tem. É um medo real, né, que Sim. se aproxima mais do real, vamos E dizer que assim. retrata de fato, como o Gabi falou, né, os medos ou expectativas, da sociedade na vida real, né. Uma das funções do cinema também é isso, né, trazer à tona aí, experiências de pessoas, por exemplo, marginalizadas, né, essa questão do Uhum. racismo, questão de injustiças sociais, de preconceitos e tal, e vão ser exploradas de diversas formas, né, num filme um pouco mais sério, num filme um pouco mais dramático, num terror, num filme mais infantil. É Um verdade. filme que fez isso com excelência pra mim recentemente foi aquele com o Michael B. Jordan, Pecadores. Pecadores também é perfeito, Nossa, parece um filme sobre vampiros, mas não mas é, não é sobre fala sobre vampiros. racismo. Fala sobre racismo, fala sobre a história negra, dos negros, vamos dizer assim. Assim, de uma forma não tão aprofundada, É mas nas de uma entrelinhas, forma né. muito simbólica. Ele traz Uhum. nas entrelinhas aí a crítica social. Um outro lance que eu gosto muito de observar é a nacionalidade do filme. A gente pode observar que filmes de terror americanos e japoneses são diferentes, inclusive existe essa questão do reboot, né. O Grito é originalmente japonês, e aí foi o americano e refez o Grito. A mesma coisa com O Chamado. E a gente também pode observar que o filme brasileiro, o cinema brasileiro é muito bom em fazer drama. Comédia Sim, também. comédia. Drama e comédia, mas são dramas e comédias muito peculiares brasileiras, trazem muito a nossa realidade. Gente, aquele filme Os Farofeiros traz um recorte perfeito do que é um carnaval brasileiro. Esse eu não vi ainda. Não, mas tem aquele 2+2, né, que na verdade é uma versão brasileira de um filme Sobre não monogamia. espanhol Não, sobre relações sobre abertas. relações abertas, mas É. assim, como o brasileiro ele faz basicamente em tudo que ele coloca o dedo, ele traz o humor brasileiro, então esse filme ficou muito bom. Até É com é. muita Melhor do que o original, inclusive. por causa dessa pitada de humor brasileiro. É verdade, até a dublagem brasileira É a é melhor do mundo. elogiada. E nós particularmente é que vamos gostar, porque quando as coisas são adaptadas para nós, quem entende melhor da nossa cultura do que nós mesmos, né. Então é mais fácil a gente se identificar com o humor brasileiro do que com o humor, não sei, chinês, por mais que seja traduzido, mas é que como se cada cultura tivesse sua própria risada. O que é curioso, né, porque por mais que seja traduzido, por mais que, eh, seja até literal na tradução, mas o brasileiro vai colocar na sua dublagem o quê do Brasil. David assiste uma série que é uma versão do mangá, né, que é One Piece.
Sim, One Piece, sim. Então aí tem a série agora, né. E E assim, aí, e a o dublagem personagem principal, brasileira a dublagem brasileira para os personagens, nossa, é muito marcante, é muito forte. inclusive se tornou ainda mais gostoso de acompanhar por causa da dublagem brasileira, porque é muito engraçado, sério, é muito engraçado. A marca do brasileiro é muito forte, O né. anime já era engraçado por si só, aí meteu a dublagem brasileira, já foi. Uhum. É verdade, é verdade. E aí uma coisa que a gente não falou ainda, né, é sobre essa coisa de o quanto que hoje em dia o cinema ele ganhou uma diversificada nesse sentido de formatos de filmes, porque hoje em dia tanto tem filmes de cinema, como tem filmes que só ficam no streaming, não vai para o cinema, É mesmo. como também tem séries, né, seriados, Uhum. e aí os seriados não vão para o cinema, só fica nos streamings. Então é uma variação muito grande, eh, de como a gente pode ver o cinema atuando, né, acontecendo. É mesmo, amiga, até se a gente for parar pra pensar, né, poxa, Harry Potter foram 9 filmes, Uhum. todos eles foram lançados como filmes, né, ou seja, uma grande série de filmes, que vai ver se não fosse sido produzido dessa maneira, naquela época, né, anos 2000, ele poderia ter se fosse produzido hoje, ele poderia muito bem ser Ser uma uma série. série da Netflix que ficaria Tipo pela Netflix. tipo Game of E Thrones. que inclusive vai virar uma série Harry Potter, Olha pela só. HBO. Eu não sabia disso. Então, porque é tipo Game of Thrones. Eu acho que se fosse comparar a questão da produção, assim, né, É mesmo, é os mesmo. 9 filmes de Harry Potter com a produção São 9? São 7, né? são 7? São Não 7 ou São são sei, 9? 7, gente. são Mas 7. tô Opa. querendo dizer que, assim, uma produção longa, né, foram vários filmes ou vários, filmes. Foram vários filmes, e que se a gente for comparar com produções de hoje, se tornaria meio que uma produção como Game of Thrones, que também foi uma série de episódios longos também, né. Sim, 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 O que sim. também é diferente do Senhor dos Anéis, né, que foram 3 filmes, mas os 3 longos. Uhum, sim. E, tipo, eu acho um tema polêmico aqui pra gente trazer em relação a filmes, a séries e todo esse rolê televisivo, cinematográfico, é a polêmica do que o povo chama hoje de, como é o nome? Lacração. Lacração. Olha, uma coisa que eu venho notado é que, ultimamente, as novelas da Globo têm sido bastante educativas, né. Não olha o gancho que me fez puxar, né, de lacração para a Educação. educação. Como se pronto, eu estava assistindo esses dias e apareceu um episódio sobre uma pessoa assexual, e parecia que eles colocaram propositalmente o gancho para poder trazer esse quê de educação, porque a televisão ocupa esse lugar de educação na mídia, né. É um Sim, meio que atinge muitas massas. sim. Tanto é que é também, muitas vezes, dita costumes. Sim, é um reflexo da sociedade, como também uma maneira de introduzir novas formas de vivência, novos formatos, novas ideologias. É, mas eu acho que não é bem por aí que o amigo quis colocar, né. Não, é porque inventaram agora essa coisa de lacração, de cultura woke também, né. Ah. Só que, tipo, eu acho que são coisas da viagem da cabeça de muita gente, porque é Eu porque, acho assim, eu acho que existe, mas não como as pessoas falam. É, Porque, por exemplo, eu percebo que existem algumas empresas que elas fazem representatividade nos filmes, tipo, de qualquer jeito, jogada, sabe. é verdade. Não é pensando nessas minorias, é pensando realmente no financeiro, tipo, pensando que, de certa forma, vai alcançar esse público e vai ganhar mais dinheiro. ou que está dentro de um parâmetro que é solicitado atualmente, né. Exatamente. E aí, às vezes, o que acontece é que quando a representatividade ela é feita e jogada de qualquer jeito em alguma obra, sacrifica-se a qualidade do roteiro. Sim, sim. E também essas pessoas são vistas como o quê? Como facilmente compradas. Quando eu penso, assim, na questão do pink money, né, é aquela mídia voltada para o público LGBT, que tem que ser, porque tem que ser de qualquer maneira, porque tem que contemplar a questão da representatividade, sim, mas a gente sabe que ao mesmo tempo tem uma questão de lucro,
Porque Isso. sabe que tem um público que vai comprar, então a questão inicial, que era para ser esplendorosa, representatividade, acaba sendo virando uma face da moeda, Bom, porque na verdade é um público que acaba sendo explorado pelo seu próprio Na gosto. verdade, acaba sendo um desrespeito, né, a esse público, porque, as produções elas não são bem feitas, né, claro que não são todas, tá, mas como a gente tá falando aqui dessas grandes produções que fazem de qualquer jeito, que só quer inserir essa temática lá no filme ou na série, e não trabalha de maneira genuína o assunto, né, acaba que é um desrespeito, porque não tá retratando de fato Então, aquela só que circunstância ou aquela acontece realidade. o que eu acho grave nesse aspecto, nesse assunto, é que isso virou um movimento de ódio. Tipo, qualquer filme que tenha uma mulher empoderada ou que tenha negros em destaque, virou motivo de atacar os atores dessas obras. É. E isso que é ridículo, É, isso é muito sabe? mesmo. Inclusive, isso aí retrata a intolerância da sociedade para com, a presença desses personagens no próprio cinema, porque, assim, se é tão difícil para esse grupo da sociedade presenciar, assistir e vislumbrar atores, atrizes, dentro desses contextos, isso significa dizer também que dentro da própria sociedade, na vida real, eles também não toleram a presença dessas pessoas Sim, em sim, eventos, a presença dessas sim. pessoas em espaços públicos. Então isso já denuncia aí o quanto que a sociedade ela é extremamente preconceituosa, racista, Então, LGBTfobia, exatamente. O que eu misógina. quero dizer aqui é que existe de fato algumas empresas que elas colocam a representatividade ali de qualquer jeito e isso compromete às vezes a qualidade do filme. E existe um outro movimento que é esse movimento de ódio, que Uhum. eles usam essa desculpa da lacração e da cultura woke para despejarem ódio gratuitamente. Sim, sim, sim. Inclusive o próprio cinema, assim como outras artes, né, tem uma responsabilidade gigantesca no contexto educativo, como o Gabi Sim, falou, como o né, Gabi estava falou. vendo uma novela, e a novela trouxe aí um assunto que é pertinente para a vivência social. Que é a E questão da sexualidade e vários outros temas, como saúde mental, por exemplo. Eu lembro de algumas, novelas que abordaram, por exemplo, o alcoolismo, né, vício em jogos, em drogas, sim, até mesmo pessoas com esquizofrenia, pessoas com depressão. Então, são temáticas que precisam ser levadas para a sociedade para aí, essas pessoas, de modo geral, irem tomando consciência de que isso existe e que precisa ser levado em consideração e ter atenção para isso. Os filmes e as novelas e a série também são um canal para esse, entre aspas, "formato de educação". eu vou pegar o seu gancho para falar, né, sobre como que os filmes eles acabam influenciando as pessoas, né, quem está assistindo. E eu vou falar um pouco sobre um personagem que está muito em alta no momento, que é o Superman. Tipo, de 2011 pra frente, a gente tinha uma versão do Superman no cinema, que era do diretor Zack Snyder, que era um Superman que ele era, tipo, muito diferente daquele Superman que a gente conhecia dos quadrinhos, né, que é aquele cara escoteiro, altruísta, bondoso, que nunca perdia a esperança. Esse Superman de 2011 é um Superman que é um Superman, assim, mais depressivo, mais pra baixo, sabe. É um Superman que em um certo filme dele, né, desses últimos que lançaram, né, de 2011 pra cá, tem um momento que ele fala que, tipo: "Ninguém permanece bom nesse mundo". Então, tipo, criaram uma ideia no imaginário, assim, das pessoas, né, de um Superman que é assim, que é meio malvado também, que é meio depressivo, enfim. E eu achei muito interessante como isso ficou no imaginário das pessoas e impactou também a visão que as pessoas têm do que deveria ser um homem forte, do que deveria ser o Uhum. Superman. Porque nesse novo filme que lançaram do Superman, que aí é do James Gunn, né, que aí ele resgatou o Superman lá das origens, é um Superman que é altruísta, um Superman que se importa em salvar bichinhos, é um Superman que acredita em todo mundo, que é bondoso demais da conta, né. E as pessoas começaram a dizer que era super gay, que não era homem, que era Superman da lacração, Superman woke, né. Então, tipo, veja como que o cinema
ele consegue impactar na maneira que as pessoas pensam, inclusive sobre o que é ser homem. Sim, e aí Verdade. nesse caso, tanto leva a um impacto, assim, né, causa um impacto a ponto delas refletirem, como também, denuncia o quão adoecida essa sociedade tá, no Sim, sentido de serem preconceituosos e esses homens não olharem para si também. Quando sim. dizem: "Ah, então esse Superman não é homem, esse Isso, Superman é bicha, porque ele isso. tá agindo desse jeito". É bicha porque se emociona, porque chora, Porque por por porque se sente sensível perante porque é uma situação. sensível, sim, E olha que estamos em 2025. em Então, né, 2025. então é uma coisa mútua, tanto causa um impacto, alguns vão parar para refletir, para rever essa imagem de homem que tem, e outros vão só destilar esse veneno do preconceito, porque justamente esse personagem tá denunciando nessa pessoa o quanto que ela é intolerante, o quanto que ela é Então, machista, e e que ela não para refletir sobre ela mesma. e isso é muito louco, eu acho que Gabi não assistiu The Boys, Não, não vi. mas Mayara assistiu, e tipo, lá tem o personagem mais poderoso do The Boys é um Superman maligno, tipo, Uhum. completamente psicopata do mal mesmo. E o ator, ele teve que vir a público falar que, tipo, não é pra existir fãs do personagem dele, porque ele é mau, ele é psicopata, ele mata pessoas porque gosta. Mas é aquilo, né, personagens e identificação. Quem nunca torceu pelo vilão, vai? Então, né? É, é, sim. Né. Mas aqui, tipo, ele ficou abismado, o ator que faz esse Superman do Uhum. mal, de tipo: "Não gente, não é pra vocês serem meus fãs não", Não, sabe. e também o quanto que muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta de que existe uma separação entre o ator ou atriz e o personagem. Com certeza. Nossa, o tanto que algumas atrizes já sofreram aqui no Brasil quando fazem vilãs, né, por exemplo, Carminha, né, que foi uma vilã extremamente famosa, ou então a Nazaré Tedesco, Uhum. que as pessoas acabavam destilando ódio às atrizes, porque não conseguia separar o personagem É, da atriz. isso é um problema muito sério nesse mundo dos filmes. O ator mirim que fez o Anakin no filme do Star Wars lá em 2000, tipo, o menino sofria bullying, porque os fãs de Star Wars da época não gostaram da atuação dele. Gente, o Daniel Radcliffe, pra mim, ele sempre vai ser o Harry Potter. Eu acho que é até uma sensação, eu me colocando no lugar desses atores, né, são profissionais que eu imagino que, poxa, deve pesar na questão identitária. As pessoas não me conhecem pelo meu nome, as pessoas me Sim, conhecem pelo Tem essa parte personagem. também, pelo né. meu personagem. Verdade. O personagem ganha mais fama do que o profissional que dá vida. Sim. Isso, tipo, como é que você vai olhar para o ator do Wolverine e não vai dizer que ele é o Wolverine? É, tem razão. Inclusive, a depender da obra e quanto a gente fixa esse ator a essa obra, quando a gente vai assistir em outro filme, a gente não consegue reconhecer esse outro personagem. É mesmo, é É, mesmo. a não ser que a pessoa mude drasticamente, né, É, mas até a voz, que a nem o dublagem. não, 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 é que nem o Leonardo DiCaprio, você não vai olhar pra ele e vai dizer que ele é o Jack. Não, mas é verdade. Eu acho que vai do tipo de trabalho que esse ator tem. Se for, Sim, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, que sempre atuou em diferentes filmes, ele vai ser melhor encaixado em diferentes filmes, né. isso. Diferente do Harry Potter, do Daniel Radcliffe, que sempre fez Harry Potter. É. Harry Potter nunca foi interpretado por outra pessoa, e ele também fez poucos filmes, né, em comparação, além de Harry Potter, então ele sempre fica associado àquela imagem. Sim. É Agora, verdade. uma outra coisa que eu gostaria de levantar é sobre a questão de personagens de identificação, quando, por exemplo, houve aquele boom de princesas da Disney. Quantas menininhas não se identificaram com princesa A, princesa B e princesa C? Ou então nos anos 2000, quantas pessoas não se identificaram com patricinhas, bad boys? E também a própria questão do Homem-Aranha, quando veio há alguns anos atrás com um menino negro, quantos meninos também não se identificaram ali com aquele Homem-Aranha? Muito massa Sim, isso, né, os né. personagens seriam uma representação social, assim, a pessoa se vê, né. Num grupo de meninas, quais amigas nunca se compararam? Quem é lindinha, quem é florzinha e quem é docinho, né? Verdade. Inclusive eu achei muito massa, né, que teve há uns anos atrás o filme live action da Pequena Sereia e colocaram uma atriz negra Aí pra entra interpretar a Ariel.
Aí entra também naquela questão, né, eu lembro que esse filme foi bastante criticado, porque o original da Pequena Sereia, o desenho, traz uma menina branca e ruiva, né, Isso. e esse daí traz uma menina negra. E Sim, foi exatamente esse paralelo que nós fizemos há pouco, no sim. sentido de mudar um pouco a originalidade da história, se é que podemos Uhum. dizer, para poder encaixar demandas que estão latentes ali naquele período, né, em que ele é lançado. Só que o que acontece no filme da Pequena Sereia, a gente tem essa mudança na etnia da personagem, mas não temos o comprometimento do roteiro, tipo, ela ser branca ou negra não influencia em nada na história, Uhum. sabe. E isso é bom, porque vai ter crianças, meninas negras, né, que vão poder se identificar com a Pequena Sereia. Exato, da mesma forma que houve Inclusive com o Homem-Aranha, né. sim, inclusive Isso. isso vai refletir até, para além do cinema, porque o cinema ele tem o poder de aquecer e de movimentar outros mercados, né, no sentido de, brinquedos, a gente tá falando de crianças aqui, né, de filmes infantis, então, brinquedos, artigos mesmo para o cinema, tipo aqueles copos de pipoca e aqueles brinquedos que fazem das campanhas dos filmes, né, vestimenta, utensílios domésticos. Então, isso vai influenciar todo um conjunto de coisas que a gente faz utilização e que a gente compra e faz uso no dia a dia, por uma identificação também. E aí quando o David falou: "Ah, tem a Pequena Sereia A Pequena Sereia, sim. com a personagem negra", quantas meninas não Com a quiseram atriz, né. comprar a boneca da Pequena Sereia hoje em dia, que se viram nessa personagem. E Uhum. que lá atrás, quando a Pequena Sereia não era preta, né, não era negra, essas crianças queriam a boneca, porque era um artigo infantil, mas que não se enxergavam nelas, né. Na verdade, Agora, alimentava o desejo de ser diferente do que se é. sabe o que eu acho ridículo? É que, tipo, as críticas que estavam fazendo a essa atriz, que é a atriz negra que interpretou a Ariel nesse filme, né, tipo, eram críticas vindo de caras de mais de 30 anos, tipo, o público não são vocês da Pequena Sereia, sabe? Aí se você vai consultar o público de fato da Pequena Sereia, as meninas, as crianças e até adolescentes estão lá todas empolgadas, É provavelmente. Por verdade. que que adultos, homens com mais de 30 anos, tá preocupado com a etnia da Pequena Sereia? Tipo, não faz sentido. É, né. Então tá, né. Gente, querem acrescentar algo? Podemos ir para as nossas indicações. Acho que podemos e a gente já falou bastante. Verdade, verdade. Para hoje Ah, deixa eu só dar diga, amiga. trazer aqui um alerta, né, gente, a gente tá falando desse tema, né, só que não tem ninguém aqui que é formado em cinema, então a gente tá Isso. trazendo nossos conceitos pessoais e algumas pesquisas que a gente fez, né. Justo, É uma justo. coisa mais impessoal do que profissional aqui. Verdade. Perfeitamente colocado. A sugestão que eu vou trazer hoje, eu diria que esse é o sim o meu filme preferido, Os Deuses Devem Estar Loucos, uma produção de 1980 que fala sobre um um nativo originário da África que ele tem que se desfazer de uma garrafa de Coca-Cola. Esse filme é perfeito, e é uma comédia muito bem elaborada. Um humor não brasileiro, né. Não, é humor africano. Exatamente. Então, gente, minha indicação, na verdade, eu trouxe 2 filmes. Meu filme preferido também, né, tá na minha listinha, Professor Maston e As Mulheres Maravilha. Eu já assisti esse filme mais de 5 vezes. E eu fiquei imensamente chocada quando eu e David descobrimos esse filme, porque ele conta, como foi construída, como foi criada a personagem Mulher Maravilha. E dentro do rol desses filmes de heróis, né, ela é a personagem mulher, Mais importante. mais importante. Não foi divulgado, não teve nenhum tipo de campanha de divulgação desse filme, não é um filme tão antigo, acho que é de 2017, 2015, né? 2017. 2017. Então, assim, não é uma coisa tão antiga e não houve nenhum tipo de campanha. Mas por quê? Porque ele trata temas que são tabus polêmicos. Não vou falar pra vocês aqui pra não dar spoiler, deixar aqui à vontade pra vocês buscarem. Mas ele conta como foi construída essa personagem, como foi pensada e criada essa personagem. Já é a história do criador dela, né. Isso, que inclusive é baseado em fatos históricos, fatos reais. E aí vou dar um pequeno spoiler que ele era psicólogo. Hum. E a outra indicação é de um filme que eu assisti recentemente, que eu achei sensacional. O nome do filme é O Último Azul. É um filme sobre uma distopia em um Brasil futurista,
que vai fazer aí um recorte, Fala muito sobre etarismo, né? um recorte de etarismo, onde os velhos eram retirados da sociedade a partir de determinada idade. E aí a personagem principal, ela luta um pouco contra isso para poder, realizar o sonho dela. Agora repare que interessante, só um comentário sobre essa sua sugestão, Mai. Por que que isso veio à tona nesse ano, né? A gente pode reparar que o número de idosos vem crescendo, também o empoderamento deles, e aí urge aí essa necessidade de uma Recorte mídia cultural. que Exatamente. contemple essas pessoas, né? Verdade. Uhum. Bem tocado. E as minhas indicações, eu vou trazer aqui os meu top 3 de filmes favoritos. Vamos lá. Em primeiro lugar, com certeza, tá Interestelar. Pra mim, esse filme é assim, é uma obra-prima cinematográfica. É um filme que trata sobre ciência. Você vai ver muito da teoria da relatividade de Einstein dentro desse filme. Tem imagens lindas, tem um buraco negro maravilhoso lá, planetas para serem explorados, tem uma trama muito emocionante. Eu duvido você assistir esse filme e não chorar. Ele é muito emocionante. E, tipo, são 3 horas de filme, então já vá sabendo disso também. Meu segundo filme preferido é A Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking, que também é espetacular, é muito emocionante, né. É um filme que claramente vai falar muito sobre ciência também. E o meu terceiro filme favorito é o que a Mayara já indicou, que é o Professor Marston e As Mulheres Maravilhas. Então é isso, gente. Façam a listinha de vocês e maratonem esses filmes. Depois voltem aqui para nos comentar, deixar aqui os comentários no nosso podcast o que vocês acharam. E agora só pra biscoitar, né, os nossos arrobas. Deixa eu só pedir uma coisa. Quem estiver ouvindo o podcast, deixa aí nos comentários o seu filme preferido, pra gente saber também. Verdade. Verdade, verdade. Pode deixar que a gente vai olhar e E vamos comentar também. comentar também. O meu arroba é o PC David Bispo. O meu arroba é Mayara Santana no Instagram. E o meu é gabipenalva.psi. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.